Fala Tudo pessoal, bem, boa tarde. José? E Seja aí? bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada. Uma boa apresentação. Obrigado, hein? Boa tarde, Valeu. pessoal. Falar pra vocês, viu? As perguntas do Diego era literalmente pro Daniel dançar Macarena de novo, mas quase foi, quase. Mas bora lá, pessoal. Boa tarde a todos aí. Sempre uma honra estar aqui novamente. E bora aproveitar e bora falar um pouquinho mais sobre soluções open source e sobre esse mundo aqui de DevOps e toda a parte de automação também. Beleza? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui já para a gente começar. Só confirmem. Pera aí. No Zoom dá para ver aqui. Beleza. Fechado então. Beleza, então, pessoal, vou começar aqui. A ideia hoje é a gente ser bem mais mão na massa aqui, então eu só quero reforçar principalmente a mensagem e a ideia de Terraform, tá? Então, no evento passado, o próprio Diego trouxe falando sobre a parte de Terraform, então ele explicou ali principalmente algumas features, boas práticas, principalmente trabalhando com módulos, e a ideia aqui é compartilhar um pouco mais de conhecimento sobre a parte de Terraform também. Beleza? Então, bora lá. Só para quem não me conhece, então, só me apresentar aqui, eu sou o Neto, trabalho na Oracle já tem quase 2 anos que eu tô por aqui dentro da estrutura de Oracle Cloud. Trabalho com TI desde 2016, então tem 8 anos aí que estamos aqui trabalhando com a parte de nuvem e tecnologia. Depois, se quiserem se conectar comigo, fiquem à vontade também. Então, tento ajudar boa parte das pessoas, não só boa parte das pessoas, mas todo mundo que me pinga no LinkedIn para trocar uma ideia, tomar um café, fiquem à vontade também, beleza? Só contando um pouquinho, né? Eu acabei me especializando bastante na parte de soluções de Cloud Native, parte de DevOps, toda a parte de Docker, Kubernetes, então, e Terraform em si. Se quiserem depois trocar uma ideia após o evento aí também, fique à vontade. Fechado? Então, bora lá. Aqui na estrutura, só para reforçar um pouquinho a mensagem em si, né? A ideia dos eventos aqui que eu venho, principalmente DevOps Use, é a gente falar sobre tecnologias de código aberto, tá? Então, aqui dentro da estrutura de Oracle Cloud, tem vários serviços que são serviços open source, que de fato tem dentro da Oracle Cloud como serviço gerenciado, que literalmente facilita a vida de todos ali no final do dia, né? Então, por exemplo, Terraform, dentro da Oracle, tem um serviço que é chamado OCR Resource Manager, que a ideia é demonstrar aqui e falar sobre ele, tá? Toda a parte de Kubernetes, que eu já vim aqui palestrar algumas vezes, a parte de Docker, a parte de MySQL e várias outras soluções tem dentro disponível da Oracle Cloud, tá? Então, hoje tem várias comunidades, né? Eu acho que a mais conhecida aí que a maioria conhece é a CNCF, né? Que é a parte do Cloud Native Compute Foundation. Então, é uma das que suporta o projeto do Kubernetes, né? De fato. E tem várias outras ferramentas aí que são disponíveis aí no mercado, open source, beleza? Estão conseguindo me ouvir bem? Pera aí. Ah, beleza. Porque eu achei estranho aqui, eu pensei que tivesse faltado energia, desligou tudo aqui. Peço desculpa. Beleza, fechou então. Valeu, pessoal. Então, só para compartilhar, né, qual que é a ideia, né, principalmente quando a gente fala de Terraform. Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre o termo IAC, né, o IAC. Basicamente, é infra como código. Ok? Então, qual que é a ideia, principalmente, da infra como código? No final do dia, é trazer como habilitador, principalmente para os times internos, e aí eu falo times internos do cliente ou consultoria, por exemplo, principalmente atividades que são atividades repetitivas que você cria o ambiente várias vezes ali, o mesmo ambiente, por exemplo, ou então quando a gente fala de colaboração entre os times, ter uma parte de auditoria no final do dia e uma parte de agilidade, né? Então, qual que é a ideia quando a gente fala de IAC? É principalmente isso, por quê? Se você tem documentado, tem isso, exemplo, num Git, que todo mundo pode colaborar, e exemplo, o Neto, por exemplo, trabalhou naquele projeto X, beleza, do cliente X. Ele fez tudo isso em Terraform, em teoria, se ele documentou, deixou tudo ali organizado, fez toda a parte de deploy, salvou a estrutura de arquivo state ali, por exemplo, do TF state, cara, show de bola. Se vier outra pessoa
e for executar aquele mesmo código e suportar aquele ambiente posteriormente, cara, sensacional. Então, a ideia do Terraform é principalmente ajudar nesse sentido. Seja a nível de colaboração, então os times trabalhando juntos ali para gerenciar o ambiente, por exemplo, como também a estrutura de documentação. Então, a documentação com o Terraform isso ajuda muito, porque imagina que o Neto lá subiu uns 10 recursos e isso não está documentado em lugar nenhum, por exemplo. A pessoa que for lá vai ter que, de fato, olhar toda a estrutura da cloud ali para entender o que que o Neto fez, por exemplo. Beleza? E ao mesmo tempo aqui tem alguns benefícios, né, que é aumentar a colaboração entre os times, reduzir a complexibilidade, aumentar a produtividade, então esses são dos diferenciais, tá? E com isso, nós temos a parte Terraform. Então, o Terraform, ele tem uma parte que de fato está na estrutura Terraform Cloud, tá? Então acaba sendo a parte de cloud ali da estrutura de Terraform, então tem muita coisa pronta ali também, então tem vários amigos e clientes que acabam utilizando o Terraform Cloud em si, porém ainda está disponível também para que possamos utilizar, tá? Então, de modo geral, o Terraform ele é responsável por gerenciar, criar toda a estrutura de recursos. Então, imaginando criação de máquinas virtuais, né, a parte de rede, toda a parte relacionada a recursos da nuvem, você consegue gerenciar isso via Terraform, por exemplo, tá? Então, hoje, a estrutura, por exemplo, documentação de Terraform é uma das que tá mais atualizadas, tá? Então, seja de módulos, a parte de research. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem muita coisa já pronta, ou ao mesmo tempo tem uma galera, principalmente no GitHub, compartilhando conhecimento e montando os módulos ali, ou tem os oficiais ou alguns módulos que a galera também customiza e compartilhando esse conhecimento com vocês. Beleza? Mas de modo geral, essa é a solução que iremos falar um pouquinho aqui hoje na prática. Fechado? E o que que a Oracle tem de modo geral, né? Então, hoje, a Oracle tem um serviço que é o OCI Resource Manager, tá? Então, qual que é o diferencial desse serviço, de modo geral? Quando a gente trabalha em nuvem, muitas vezes a gente tem uma estrutura que é uma estrutura de código proprietário, né? Que, de fato, é específico daquela cloud, por exemplo. O AWS tem a sua estrutura digamos assim, de ferramentas de AC, né? Voltada para essa parte de criação de recursos, a Google da mesma forma, a Azure da mesma forma. Se você pegar o Terraform, você consegue gerenciar também isso na estrutura deles, porém de uma maneira não com o serviço gerenciado, por exemplo, tá? Então, o que que a Oracle fez? A Oracle lançou um serviço, que ela já tem um tempo, que é o Resource Manager, e que nesse OCR Resource Manager, ele utiliza Terraform nativamente. Então, a estrutura da Oracle, quando falamos de fato, provisionar recursos dentro da estrutura aqui de Oracle Cloud, ele já utiliza Terraform nativo, né? Da mesma forma que você vai numa máquina virtual e tem um botãozinho lá, salvar stack, por exemplo, você já consegue salvar essa stack e essa stack ela já está salva ali utilizando boas práticas e estrutura de Terraform, beleza? Então, essa é a ideia quando eu falo do CR Resource Manager. Fechado? E aí, os diferenciais ali, comenta sobre a parte do login, né? Então, não gerar login no cliente. De modo geral, se você roda o Terraform, a estrutura ela se mantém. No máximo, você vai mudar módulos ou a parte de resources, tá? Então, a estrutura ela vai se manter sempre a mesma no sentido de linguagem e na estrutura de Terraform. Fechado? E relacionado a conceitos. Beleza? E no final do dia, como é que essa estrutura trabalha dentro da OCI? Só para apresentar aqui para vocês. Então, de modo geral, né, é o padrão quando a gente fala de Terraform, né? Então, aqui você vai ter estrutura que são os arquivos de Terraform, ou você tem uns templates já dentro pela própria console, e eu vou mostrar para vocês também. Ou você tem alguns templates privados, ou você pode importar alguma infraestrutura já existente, algum arquivo state existente, ou você pode ter um Git conectado ali no OCR Resource Manager para fazer toda a parte relacionada à estrutura do Terraform, armazenando ali, versionando o código do Terraform, por exemplo, ou de fato você utilizar a própria console ali para subir os recursos, beleza? Depois disso, você cria uma stack, que é basicamente a stack ela é um conjunto de recursos, tá? Que aí envolve máquina virtual, todos os recursos que tem na nuvem ali da Oracle, né? Máquinas virtuais, um cluster de Kubernetes, parte de banco de dados, toda essa estrutura que são os recursos ali que são provisionados pelo Terraform, beleza?
E os principais botões ali, quando a gente fala de comandos, não botões, né, mas comandos do próprio Terraform já estão disponíveis nativamente dentro da console da Oracle. Então, a parte do plan, do apply, de destruir, tá? E até a parte do import, de importar um arquivo state, por exemplo. Beleza? A parte do init, isso já está embutido, então ele já faz ali de uma maneira transparente, então você não precisa rodar o init antes para inicializar os módulos, por exemplo, já faz de uma maneira automática. E a parte do plane, do apply e do destroy aqui, ele já tem disponível ali dentro da estrutura, que são os mais conhecidos. Fechado? E aqui basicamente é o fluxo, né? Então, depois você consegue visualizar esses arquivos states e os recursos provisionados. E da mesma forma tem algo que eu gosto bastante, que é esse drift detection, tá? O que seria isso? Então, por exemplo, o Neto subiu uma infra, beleza? Aí vai lá e o José foi lá e falou, caraca, mas eu não quero deixar privado aqui esse object storage, eu quero deixar ele público. Então ele foi lá e alterou. Quando você roda esse Drift Detection, por exemplo, ele vai lá e analisa para ver os recursos que você subiu ali, o estado que você subiu no primeiro momento e verifica se está da mesma forma. E se não tiver da mesma forma, ele vai falar, ó, foi modificado aqui, tá? Então essa é a estrutura quando a gente fala do Drift Detection, por exemplo. Beleza? Então era só para mostrar aqui para você para vocês como é que ele trabalha, tá? E aqui é só um exemplo, né? Quando a gente fala principalmente dessa parte de Terraform. Então, é poder reutilizar também esse código, né? Quando a gente fala de vários ambientes, e eu trabalhei bastante tempo em consultoria, isso aqui ajudava bastante e ajuda até hoje, né, nessa parte de recursos e provisionar ambientes, né? Então, muitas vezes a gente tinha já alguns templates no final do dia, então já tinha montado alguns templates e acabava reutilizando ou padronizando ali de acordo com as boas práticas e adaptando ali para os clientes específicos. Então, você consegue ir adaptando ou por ambiente, ou por projeto. Então você consegue reutilizar boa parte do que você já fez em outros projetos e ao mesmo tempo em outros ambientes também, beleza? E uma das coisas que uma galera deve utilizar também é trabalhar bastante com estrutura de variáveis e com TF-vars. Então, a galera deve trabalhar bastante com os arquivinhos lá do TF-vars, definindo as variáveis, os valores das variáveis e passando isso ali na hora do deploy ali para posicionar a infra também, beleza? Mas de modo geral, só queria falar um pouquinho de conceito aí para quem não conhecia a estrutura ali da OCI e da parte Terraform também, beleza? Mas bora lá que hoje eu quero é, que dê certo aqui as demos, a gente espera que dê certo, mas vamos brincar um pouquinho aqui e tentar explanar, principalmente todos os pontos ali que tem disponível também na parte do OCI Resource Manager, beleza? Então deixa eu só compartilhar minha tela aqui novamente. Pera aí, só um minutinho, só me dá um minutinho que eu vou compartilhar a tela inteira. Pera aí, só um minuto e só me confirmem, por gentileza, acho que agora sim. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Se estiver ruim, me avisem aí também, beleza? Então, bora lá, pessoal. Então, de modo geral, esse aqui é a console da Oracle. Então, onde vocês conseguem visualizar todos os recursos. Então, já compartilhei algumas vezes aqui a parte de Kubernetes, principalmente a estrutura aqui de Develop Services, tá? E aí compartilhando a parte de OKE, a parte do OCE Container Instance, eu acho que eu não cheguei a apresentar nenhum DevOps Experience com esse tema, mas pode ser um dos temas também para a gente trazer aqui. A parte de OCI Functions, a parte do Apex. Então, aqui dentro nós temos a parte do OCR Resource Manager, tá? Que é aí onde fica a estrutura ali, que é o nosso serviço gerenciado, que é baseado em Terraform nativamente, beleza? Então aqui, como é que você trabalha, tá? Então você tem a estrutura das stacks, tá? E aí você cria essas stacks que são baseadas em grupos de recursos, fechado? Mas antes disso, de criarmos aqui uma stack, eu quero compartilhar algumas informações que o pessoal deve ter compartilhado, os links e etc. Mas primeiro, a parte aqui que eu comentei sobre a estrutura do Terraform, então tem muita coisa
dentro do próprio Terraform oficial, tá? Então tem alguns módulos aqui já disponíveis. Só para mostrar aqui, já tem alguns módulos. Esse aqui é do Bastion, mas se você entrar, por exemplo, aqui na estrutura do GitHub, tem muita coisa pronta, tá? Deixa eu só aumentar aqui. E aqui tem a parte do Oracle Terraform Modules, tá? Então tem vários módulos já disponíveis aqui. No final do dia, um módulo ele é um conjunto ali de resources. No final da história é isso, né? Você acaba centralizando tudo isso em um módulo para que você possa reutilizar isso de uma maneira bem mais simples e fácil ali posteriormente para vocês, tá? Neste exemplo que eu vou mostrar, eu acabei trabalhando com Resource, mas normalmente eu trabalho com módulos para poder reutilizar esses módulos e aí trabalhar bastante com a parte de TFVARS também, beleza? Mas só para exemplificar, eu vou até colar depois aqui também no chat aqui, mas eu também coloquei esses links. Aqui tem alguns exemplos, tá? Então, se eu vir aqui em Examples, eu vou conseguir visualizar aqui um exemplo de subir numa instância, Flex, e aí tem estrutura já pronta aqui trabalhando com o módulo, tá? Então já tem um módulo aqui trabalhando, beleza? Só que por trás, se formos aqui na raiz, por exemplo, ele monta toda a estrutura dos resources, tá? Então, aqui você vai visualizar, por exemplo, a parte do resource, que é o que até eu fiz aqui nesses exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês, mas no final do dia o módulo acaba sendo um conjunto ali, ou o resource, para você poder reutilizar ele posteriormente, beleza? Já é uma das boas práticas que a maioria da galera que utiliza Terraform trabalha com módulos. Fechado? Eu vou só deixar esse link aqui para vocês. Depois eu olho as perguntas aqui também para responder. Beleza? Fechado então. Então deixa eu só voltar aqui novamente. E quando a gente fala de Terraform, deixa eu só pegar um exemplo aqui. Mas eu montei um exemplo bem simples. Só me avisem aí se está muito pequeno. Tá, aumentei um pouco aqui. Então aqui o que que eu fiz, tá? A estrutura ela se mantém a mesma, tá? Então aqui eu criei a parte de alguns recursos bem simples, mas só para explicar para vocês, a parte de compute, basicamente a parte de máquina virtual, tá? Então as instâncias que são as máquinas virtuais dentro da Oracle Cloud, beleza? Aqui tem alguns campos que são requeridos, como a Availability Domain, a parte do compartment, o CID, por exemplo, a parte da rede, qual que é o nome da VM, por exemplo, qual que é o chip que ela está utilizando. Então, algumas coisas eu coloquei como variáveis, que vocês podem ver aqui, a subnet, o compartment, a parte do Availability Domain, eu estou puxando isso aqui via um data source, tem disponível ali da parte da OCI, tá? Então, estou puxando a partir disso. E alguns outros aqui que são mais simples, eu acabei deixando embedado aqui no código, tá? Não recomendo, mas acabei deixando embedado aqui no código, beleza? Então, aqui tem a parte da estrutura das imagens, então, aqui eu acabei puxando direto o OCID dessa imagem, que é um Oracle Linux 8, beleza? E aqui, basicamente, eu fiz a configuração, tá? Ah, Neto, como é que é essa estrutura de shape dentro da Oracle, né? Então, aqui, os shapes que tem essa estrutura flex são shapes realmente que você tem essa flexibilidade. Então, você pode começar com uma CPU que se equivale a duas vCPUs e 8 GB de memória RAM, e posteriormente você pode subir isso para 16, 32 e etc. Tá? Então, os shapes que tem essa estrutura .flex, elas são os shapes que você consegue fazer esse resize ali de uma maneira bem fácil, tá? No máximo ele vai fazer o reboot ali na máquina mesmo, beleza? Aí só para explicar esse shape aqui, quando ele está com E, ele basicamente é AMD, se ele está com um A aqui na frente, ele é um Ampere, ARM da Ampere, e quando ele está sem nada, e aí está basicamente o 3 aqui dentro dessa estrutura, sem E4 e A1, por exemplo, ele acaba sendo um shape, um processador Intel, beleza? Então, aqui o primeiro recurso que nós temos aqui é uma máquina virtual, tá? Então, só estou subindo mesmo a máquina, nem setei uma chave SSH para a gente acessá-la, tá? Um outro exemplo aqui que eu deixei para vocês também, eu não subi isso aqui no GitHub, principalmente pela loucura do dia a dia, mas depois eu vou subir no GitHub e deixar lá disponível, se vocês quiserem testar também, depois da apresentação aqui eu já deixo lá disponível, tá?
Um outro recurso que eu estou subindo aqui, a parte do CI Container Instance, ele não utiliza o Kubernetes para fazer a orquestração, então ele utiliza um Container Runtime que é o CRI-O, tá? E aqui, de modo geral, ele é um serviço ainda que está em evolução e ele ainda não tem algumas features, por exemplo, que eu não recomendo ele para ambiente produtivo, mas ambiente de dev, qualidade, os testes que nós estamos fazendo aqui, ele roda muito bem, tá? Por que que eu falo isso? Tem algumas features, por exemplo, como rollback, auto-scaling, que ainda não tem disponível, que o Kubernetes acaba entregando isso de maneira excepcional, beleza? Então, aqui um outro exemplo. Eu acabo passando qual que é o Availability Domain, a parte do compartment, que são obrigatórios. Aí aqui eu passo qual que é a instância de container, então estou subindo um Nginx aqui, um Nginx aqui para a galera, eles falando aqui em português Nginx. Aqui eu passo qual que é, por exemplo, a imagem desse Nginx. Então ele está disponível lá no docker.io, Nginx. Eu poderia, por exemplo, colocar qual que é a versão dele, se no caso aqui ele vai pegar a última versão, mas poderia colocar, olha, a versão é, XPTO, tá? Então poderia colocar qual que é a versão disponível nessa estrutura, tá? E aqui embaixo o mesmo padrão, então eu seto qual que é o shape daquela instância de container. Então aqui eu estou colocando aqui também é 1 e 8, tá? Uma é o CPU 8 GB de memória RAM. E aqui embaixo eu coloco que vai ter um IP público aqui para testarmos também, e a parte da subnet que também é obrigatório, beleza? O outro arquivo, só para a gente explanar aqui, é a parte que eu puxo as informações dos viability domain, tá? Então, neste caso aqui, estou utilizando o Vinhedo, tá? Então, que tem um AD disponível e tem uns fault domains abaixo. Aqui a parte do Object Storage, então estou subindo mais um recurso só para exemplificar para vocês que não é algo de outro mundo, mas vocês conseguem ir testando e aprendendo ali também a parte de Terraform na prática em si. Então aqui é subindo um bucket, um Object Storage aqui dentro da Oracle. Você passa basicamente qual que é o nome daquele resource aqui no final do dia. E aí você passa qual que é o nome do bucket, qual que é o bucket namespace, então um ID que a Oracle gera ali dentro da estrutura dela, qual que é o tipo de acesso, se ele é público ou não público, e qual que é o compartment, por exemplo, tá? Isso aqui eu deixei tudo como variável, e essas variáveis eu declaro elas aqui no arquivo de variables aqui, porém eu passo os valores aqui no tfvars, beleza? No output, normalmente é para você mostrar o resultado ali. Aqui eu não deixei nenhum, nenhum output, como eu não estava criando muitos recursos ou não precisaria mostrar o output, eu acabei deixando ele vazio, tá? E a parte do provider aqui, eu estou puxando o provider da OCI, e a região, eu passo ela como uma variável que é a região de vinhedo, beleza? Então, fechado. Só passar aqui o TF-Vars, mas aqui eu declaro as variáveis. Então, tem a parte do Tenancy OCID, o Compartment, a Region, a parte do Bucket aqui, tá? E a parte da rede aqui, que é a Subnet. E esse aqui é apenas um exemplo, mas aqui eu estou chumbando que, basicamente, é, essa é a ideia quando a gente trabalha com TF-vars, tá? Então você ter os valores das variáveis aqui, beleza? Eu poderia deixar tudo isso aqui em branco e setar isso na console. Quando eu deixo, por exemplo, TF-vars ele preenchido, então quando ele sobe esse arquivo aqui para dentro do OCR Resource Manager, ele já preenche todas essas variáveis aqui para nós, tá? Então eu só fiz isso aqui mais para facilitar mesmo. Mas de modo geral, se você não criar o arquivo de tfvars ou realmente não criar, pode deixar as variáveis dessa forma. Aí você pode colocar, por exemplo, default ou alguns valores default, padrões que você quer definir ali para essa estrutura, tá? Caso você não queira preencher, mas posteriormente você consegue preencher ali dentro do próprio CR Resource Manager. Beleza? Então era só para mostrar aqui o que ele vai criar. Então ele vai criar três recursos, uma máquina virtual, um OCI Container Instance e um bucket, que é basicamente um Object Storage. Beleza? Então, mostrar aqui para vocês. Então vamos voltar aqui na console. Então aqui eu criei um compartment, que é uma divisão lógica. Então esse aqui é uma tennessee que é usada pelo time. E aqui eu criei um compartment, tá? Aqui dentro, o que nós iremos fazer? Então aqui eu vou criar uma stack.
que eu expliquei ali, que é basicamente um conjunto de recursos que você provisiona e gerencia dos recursos da OCI, beleza? Então aqui nós temos algumas opções, tá? Na verdade, várias. Tem o My Configuration, que é basicamente você fazer o upload dos seus arquivos Terraform, que é o caso que eu tenho aqui salvo na máquina, tá? Então, quando eu tenho salvo na máquina, eu posso usar uma folder, que é o caso ali da pasta que eu tenho disponível esses arquivos, ou posso fazer o upload disso para dentro de um bucket, ou então eu posso utilizar um arquivo .zip, beleza? Já tem uma outra opção que é o template. O template, só para explicar para vocês, já são algumas soluções ali prontas, digamos assim, tá? Então, tem alguns exemplos aqui voltados para a parte do Kubernetes, basicamente o monitoramento de Kubernetes. Então, já tem um Kickstart pronto aqui. A parte do Oracle Red Bull Race também já tem um disponível ali, um Hands-on Lab. Que mais? A parte do Elasticsearch, então, se vocês quiserem testar um Elasticsearch com Kibana na OCI, já tem isso disponível, beleza? Da mesma forma, acho que lá atrás tinha também um template para WordPress que eu cheguei a usar algumas vezes em demonstrações, mas acho que eles acabaram retirando. Mas tem a parte do Moonshop também, que é basicamente um e-commerce ali de exemplo que também tem disponível aqui. Na verdade, tem o WordPress aqui também, beleza? E tem alguns serviços, então, por exemplo, apenas criando um serviço, então uma subnet, uma VCN, apenas uma compute, que é o caso que nós iremos testar aqui. E não sei se todos sabem, mas dentro da Oracle tem um site basicamente chamado Architecture Center, e dentro desse Architecture Center tem alguns templates ali de boas práticas. Então, quando a gente fala de Landzone, que é o foundation ali da nuvem, não só da Oracle, mas de outros cloud providers, já tem alguns templates ali seguindo umas boas práticas de criações de compartment, de permissões, parte de log, toda essa estrutura ali disponível também. Beleza? E se você tiver algum template privado, você também pode ter aqui disponível. Fechado? E outros dois tipos de origens disponíveis aqui são a parte de você ter um Source Code Control System, então você puxar isso, seja de um GitHub, de um próprio OCI DevOps ali com o OCI Repositories, por exemplo, do Bitbucket ou do GitLab, tá? Confesso que eu falei, poderia ter deixado já no GitHub, mas não deixei, peço desculpas. E aqui uma coisa que eu gosto bastante, que é o Existing Compartment. Pô, Neto, o que que é essa parada aí, cara? Essa parada aqui, basicamente, é chamada de Resource Discover. Então, o processo correto é o seguinte, desculpa até a expressão parada, tá? Mas, como é que funciona? Para você criar uma estrutura, uma infra no Terraform, você primeiro cria o código, você basicamente executa e ele cria os recursos. Esse é o processo correto, beleza? Só que com o Existing Compartment barra Resource Discovery, o que que ele faz? Então você cria primeiro a infra e posteriormente você faz um Resource Discovery de um compartment específico para você ver exatamente, ao invés de você ter o código primeiro, você cria o recurso primeiro e depois você tem um código, tá? Então a ideia do Resource Discovery é isso, você criar a infra primeiro e posteriormente você exportar esse código. E aí você pode exportar o código, pegar aqui, abrir um VS Code, editar o código, tirar partes que você realmente não precisa para um outro projeto, mas ele traz uma estrutura ali baseada em resources para vocês também. Beleza? Já seguindo algumas boas práticas. Fechado? Então, basicamente seria isso, tá? Então, aqui nesse exemplo, o que que nós iremos fazer? Eu vou subir basicamente a pasta aqui que está esses arquivos, que são os arquivos aqui que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu só selecionar a pasta aqui. Só um minutinho. Beleza. Então, ele vai subir aqui os arquivos. Então, tinha 8 arquivos ali disponíveis, tá? Posteriormente, ele vai pedir para você colocar o nome. Então, isso acaba sendo opcional, mas eu vou manter aqui como DevOps Experience. Você vai selecionar qual que é a versão, então a versão 11 já não está sendo mais suportada, mas tem a partir da 12, tá? Eu vou manter aqui com a 1. E aí uma coisa que eu comentei com vocês, né? Se eu não crio aquele arquivo de TFVARS, eu poderia vir aqui e editar essa estrutura, colocar os valores das variáveis aqui dentro da própria console da Oracle, tá? Mas como eu utilizei o TFVARS, basicamente eu estou chumbando, então aqui eu já estou
passando todos os valores. Então, olha, qual que é o tipo de acesso que é não público, qual que é o nome do bucket, qual que é o bucket namespace, o compartmental CID, qual que é a região, enfim. Então, estou passando isso aqui como TF-vars. Assim, você pode trabalhar com TF-vars ou você pode optar por trabalhar com as variáveis ali sem o TF-vars e você preencher esses valores ou pré-definir valores ali no seu arquivinho de variables, por exemplo. Beleza? E aqui, depois do next, uma coisa legal é que ele vai perguntar para nós se a gente já quer criar essa infra, já quer fazer o apply direto, beleza? Só que, como boas práticas, nós iremos rodar um plan para verificar se realmente vai subir os recursos ou não, e posteriormente nós realizamos ali o apply, beleza? Fechou? Então aqui, essa é a stack. O código, vocês podem basicamente fazer o download, ou depois, se precisar, vocês podem editar a stack aqui também, subir um novo arquivo, se está criando um novo recurso, por exemplo, beleza? Aqui embaixo ele ainda não tem nenhum job para mostrar. A parte de variáveis, como eu chumbei no TF-vars, então ele não deixa editarmos aqui, por exemplo, beleza? Mas se você não utiliza TF-vars, você consegue editar por aqui, beleza? E o que que nós iremos fazer agora? Vou rodar um plain, e aí eu comentei sobre os botãozinhos lá, né? Então tem um plain, o apply e o destroy aqui, e o import state, que não é um dos mais conhecidos, mas também tem disponível aqui, beleza? E o drift detection, que é o que eu falei, olha, avalia o estado atual e faz uma comparação do que foi modificado, também fica disponível aqui, beleza? Então eu vou rodar um plain primeiro, vamos ver se vai dar certo esse plain. É, o interessante quando você utiliza, por exemplo, o OCI Research Manager é o seguinte, cara, aqui ele já basicamente vai deixar salvo ali a parte do state, tá? Então o TF state ele já vai ter disponível ali também, tá? Da mesma forma, você consegue ter uma rastreabilidade do que está sendo executado relacionado à parte de logs. Então aqui embaixo, ó, ele já basicamente trouxe a parte do init aqui, então já inicializou aqui as informações, beleza? E aí aqui ele só vai fazer um plain, vai falar, olha, cara, você está criando um recurso ali, que é o CI Container Instance, com esse shape, e ele traz as informações aqui para nós, tá? E aqui embaixo ele vai trazer basicamente o padrão do Terraform. Eu ia falar Kubernetes, mas o padrão do Terraform aqui. Então ele vai falar, olha, o plain aqui ele vai adicionar três recursos, que são a máquina virtual, o CI Container Instance e o Object Storage, tá? Então aqui ele vai adicionar três recursos, não vai alterar nada e não vai destruir nada por enquanto, beleza? Então aqui ele já traz essa parte aqui que basicamente são os logs. Fechado? Beleza. E o que que nós iremos fazer agora? O destruir, ele não está disponível porque a gente não aplicou isso ainda no ambiente. Então, ele não provisionou nenhum recurso. Por isso que ele não está aparecendo ativo aqui. Beleza? E agora eu vou executar o apply. Então, o apply, é, o diferente, né? Agora ele vai literalmente fazer execução, né? Então, ele vai provisionando os recursos se não der nada errado. Esperamos que não, mas se não der nada errado, ele vai criar e provisionar os recursos aqui dentro da OCI, que são a máquina, o OCI Container Instance e o Object Storage, beleza? Então ele vai começar a criar esse ambiente, e ali ele já ficou como em progress, e ele vai começar a executar, beleza? Só vou abrir aqui, deixa eu vir aqui na parte do storage primeiro, na parte dos buckets, só um minutinho. Beleza, então aqui ele já até criou já a estrutura aqui, que aqui está 5:42, né? Então está 3 horas na frente, que é o TC. Então ele já criou aquele bucket, que era o DevOps Heroes Demo, beleza? E aqui ele vai começar a trazer os logs, tá? Como ele está rodando, ele começa a trazer logs parciais, beleza? Então quando ele está perto de finalizar, ele começa a trazer todos os logs completos, tá? Mas ele começa a plugar aqui na tela, então não se assustem que ele não apareceu aqui antes, beleza? Então aqui ele planejou novamente adicionar três recursos. Então aqui ele estava criando ali a parte do bucket. Então ele já até terminou aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então ele criou ali a parte do bucket. Ele finalizou a criação do bucket, que é o DevOps Heroes Demo, tá? E ele começou a criar ali a parte do Container Instance,
e começou a criar também a parte da máquina virtual aqui embaixo, que é o OCI Core Instance, beleza? Então ele criou os três recursos que nós utilizamos ali, beleza? A parte do state, que eu comentei com vocês, então ele também já está disponível aqui, conseguem fazer o download, se precisar utilizar em alguma outra stack, por exemplo, tá? Então ele aqui traz toda a estrutura do state mesmo do Terraform, beleza? A parte do output, como eu não defini nada, então ele não está trazendo nada para nós. E uma coisa que é interessante é o seguinte, ele começa a trazer a parte dos recursos que foram criados. Então, por exemplo, a parte do bucket, ele começa a redirecionar lá para o bucket da OCI. Tá? Então você pode clicar ali, de fato, ele já redireciona para o bucket ali, tá? E da mesma forma a parte da instância aqui, só o container instance que ele ainda não fez o link, porque não, é um serviço que não é muito antigo, é um serviço novo, então eles ainda não atualizaram aqui para deixar o hiperlink aqui também, beleza? Mas aqui ele está trazendo toda a estrutura de atributos que nós passamos também. Fechado? Então, o bucket aqui, ele está disponível já, beleza? Ele só não atrelou o nome corretamente ali. Então, aqui ele tem o bucket disponível. A gente não fez nenhum upload, beleza? A parte do OCI Container Instance está disponível aqui no Develop Services. Então, ele também já criou o OCI Container Instance. Então, deixa eu retornar aqui. Beleza. Então ele tem disponível aqui também. Então ele está aqui. E, por exemplo, quando a gente subiu a imagem do Nginx, vou pegar esse IP aqui, que eu acabei deixando liberado a parte da security list. Aqui nós já estamos conseguindo acessar, por exemplo, esse container do Nginx, beleza? Só o pessoal não derruba ali meu ambiente, tá? Deixa eu só ver aqui. Mas acho que ele deve ter dado uma intermitência aqui. Na verdade, foi para HTTPS aqui, só tá HTTP, beleza? Então aqui tem disponível já o OCI Container Instance e a parte de compute, que é a instância lá que nós criamos também, é, para ela estar disponível ali também, beleza? Então deixa eu voltar aqui e fechado. Então a instância que ela também está disponível. Tinha feito alguns testes aqui antes só para mostrar para vocês, tá? Então ela também já está disponível aqui, beleza? Ah, Neto, eu queria, cara, criar um novo bucket. Como é que eu faço isso, tá? Então, por exemplo, você poderia, se você quisesse criar mais um bucket aqui, você poderia simplesmente pegar aqui a estrutura, replicar essa mesma estrutura, só tem que tomar cuidado aqui com o nome do resource, então mudar esse nome do resource e mudar o nome lógico, do bucket aqui, tá? Então, por exemplo, colocar DevOps Experience, deixa eu ver se eu não coloquei com nenhum nome desse, até colocar um underline dev aqui, beleza? E, em teoria, eu posso pegar esse mesmo código, editar stack aqui e falar para ele, ó, cara, vou subir aqui novamente, pera aí, deixa eu só subir o código atualizado, como eu não deixei isso num Git, então aqui eu vou subir o código novamente atualizado, pera aí só um minutinho, beleza? Next, next e save. E aqui só para mostrar, vamos só rodar um play aqui rapidinho, vai que ele dá algum erro, mas em teoria é para ele mostrar que ele vai criar um novo recurso, que seria esse novo bucket que a gente acabou de editar no código ali, e em teoria é para ele criar um novo bucket, beleza? Mas esse seria o processo padrão ali da parte do Terraform também, beleza? Então aqui ele vai só mostrar para nós, tá ficando em progress. Beleza. Então aqui ele mostrou que ia adicionar um novo recurso. Tá? Aqui seria aquele DevOps Experience Underline Dev e que seria esse bucket com o nome aqui do Resource 2. Beleza? Então o play em teoria ele rodou tranquilamente, com sucesso. E se nós rodarmos o apply aqui, em teoria é para ele funcionar também. Beleza? Então eu vou deixar o apply rodando aqui, então ele vai criar um outro bucket aqui para nós, tá? E basicamente essa estrutura é a padrão do Terraform também. E aí ele vai armazenando todos os states ali. Fechado? Uma coisa que eu quero mostrar é a parte do Drift Detection, tá?
Deixa eu só atualizar aqui. Então, aqui ó, ele já criou até o bucket lá com DevOps Experience underline dev, tá? Então, o job ali, ele só não atualizou aqui no front-end, mas no back-end ele já executou. Então, logo ele já aparece aqui com in progress e com sucesso aqui também, beleza? Então, aqui ele criou já o outro bucket que nós acabamos de subir essa alteração, fechado? E quando eu falo, por exemplo, do Drift Detection, é para a gente verificar se mudou algo naquela estrutura que subiu via Terraform. Então, por exemplo, se eu vir aqui nesse DevOps Experience Underline Dev e alterar a visibilidade dele para público, em teoria é para a estrutura ali do Drift Detection pegar essa mudança, porque é algo que não estava no código do Terraform, por exemplo, tá? Então, se eu vir aqui executar o Drift Detection e aí colocar todos os recursos que nós subimos ali, por exemplo, ele vai rodar esse work request, tá? Vai ficar em progress e posteriormente ele vai gerar um relatório ali para nós também, beleza? Então, ele está sept aqui e aí ele já vai ficar em progress e depois ele mostra um relatório aqui para nós, tá? Beleza? É, fechado. E queria mostrar só, deixa ele finalizar aqui, mas eu queria mostrar duas outras coisas que é o seguinte. Deixa eu mudar aqui o meu compartment. É, por exemplo, naquele exemplo do template do Mulshop, que é um template que é, você seleciona, por exemplo, tá? Lá dentro na criação do código, você tem a parte das variáveis, tá? Então, boa parte das variáveis aqui, ó, só para mostrar para vocês, que como eu chumbei via tfvars, aqui as variáveis que ele acaba trazendo aqui, mostrando aqui para nós, beleza? A parte do state acaba sendo o padrão mesmo, então ele armazena toda essa estrutura, tá? Então ele quis trazendo o padrãozinho aqui do state. E aqui na parte dos jobs, e aí que eu falei daquela rastreabilidade, essa parte legal. Então eu executei várias vezes aqui. Vocês podem visualizar, destruir, aplicar, e aí o plain também. Só o plain que ele não gera o state. Mas, por exemplo, se eu vir aqui no apply, e aí um view state aqui, ele vai trazer toda a estrutura aqui também que foi executada, tá? Então ele traz toda a estrutura que foi executada. Só travou a minha máquina aqui, mas ele traz toda a parte de fato do código ali que foi executado e toda a parte que foi executada na criação do Terraform. Beleza? Eu ia colocar até para executar ele aqui, mas já está no tempo aqui também para devolver para a Aline. Mas basicamente, se quiserem testar depois o Mushop, ele está disponível naquela parte do template. Você seleciona o template e executa ele, tá? E só para eu retornar aqui no exemplo lá do Drift Detection, ele aqui já falou que ele foi verificado e aí tem um report. E o report é basicamente naquele arquivo que nós modificamos. Então, o que que ele falou? Olha, era o esperado que foi executado aqui. Era o no public access, porém ele está como um object read ali que basicamente é público. Então ele foi modificado. Então ele acaba mostrando isso aqui. Então isso é bem interessante porque muitas vezes você executa um código Terraform e aí você não sabe se o José executou alguma alteração, ou atualizou o shape, ou adicionou algum novo recurso, ou na verdade alterou algum recurso existente, então isso aqui ajuda nesse sentido. Beleza? Era só para mostrar isso para vocês. E para fechar, então, só para eu fechar aqui, eu vou roubar só uns minutinhos aqui também, ô, Aline, mas só para mostrar aqui o início da parte do Research Discover. Então, quando você faz a parte do Research Discover, só para exemplificar, você seleciona qual que é o compartment, então ele não faz basicamente da Tennessee todos os compartments, então você tem que selecionar o compartment específico, tá? Então aqui eu vou selecionar o DevOps Years, beleza? Qualquer região, qualquer todos, basicamente quais são os providers ali, então selecionando todos. E aí o que que ele vai fazer? Quando ele faz o Research Discover, ele não vai aplicar nem nada, mas você cria uma stack e aí ele executa aquela stack, e aí o que que ele vai fazer? Ele vai deixar um botão disponível assim, download. Então você consegue fazer o download desse código. Então,
Ao invés de você ter o código para fazer a criação dos recursos, você faz o processo contrário. Então, você cria os recursos e a partir dos recursos você puxa a estrutura de código e posteriormente você consegue fazer o download e aí customizar do melhor jeito para você poder utilizar nos outros projetos e etc. Beleza? Mas essa era a última parte que eu queria mostrar para vocês aqui, dessa parte do Terraform. Deixa ele só executar. Vamos ver se ele não vai dar nenhum erro aqui também. Mas ele deixa disponível a parte aqui do arquivo aqui para vocês fazerem download, beleza? Só um minutinho. Só porque eu falei que não ia demorar muito porque não tem muito recurso. Aí ele tá de graça aqui também. Mas tranquilo. Sempre em demonstração é isso. Também deixa ele finalizar aqui. Enquanto isso, vou até só deixar as últimas considerações aqui também. Beleza? Mas agora ele já rodou aqui. Então aqui ele já trouxe basicamente o que eu comentei com vocês. Então, se vocês quiserem download aqui desse arquivo, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. É, então aqui, opa, então aqui ele traz o mesmo padrão. Então, por exemplo, o arquivo lá, que é o container instance, o core seria instância, o object storage, e ele traz alguns outras estruturas que são a availability domain, que ele acaba puxando, a parte do cloud guard, que tem algumas estruturas dentro daquele compartimento específico, tá? Mas ele traz já seguindo boas práticas e os padrões ali também, beleza? Era só para mostrar para vocês. Deixa eu só retornar aqui e deixar um último recado e aí eu devolvo a bola também para a Aline aí. E deixa eu só finalizar aqui. E o que eu deixo de últimos pontos, né? Então, quando você trabalha com Terraform, a galera trabalha muito forte com a parte de módulos, então trabalhem com módulos. É muito mais fácil gerenciar posteriormente ali os outros projetos e a estrutura. No exemplo estava researches ali, mas vocês conseguem modularizar e trabalhar com os módulos. Trabalhem com variáveis. Parte output, dependendo do caso, ajuda muito. Também se já tem o output dos valores ali disponíveis. Parte de versionar também o código, então se o neto está utilizando ou outra pessoa vai utilizar esse código, então é muito importante. A parte do TF State, então, isso aqui é primordial. Então, no primeiro momento que você sobe um Terraform, isso já deveria ser pré-requisito, tá? Da mesma forma, a parte de variáveis sensíveis e a parte de documentação, tá? Então, o Terraform ajuda muito essa parte de documentação. Então, documentar quais são os recursos criados, qual que foi a ideia, pô, a gente executou algum script aqui, então deixar isso tudo centralizado com o Terraform também, beleza? Então, novamente, agradeço aí, devolver a bola para a Aline aí, se quer trazer um pouquinho aí, mas se quiserem depois entrar em contato comigo, fiquem à vontade também, sempre estou disponível para responder dúvidas, perguntas, reclamações e assim vai. Beleza? Aline, tá contigo aí. Imagina, tá no tempo. Opa, tá me vendo? Tá. Eu ainda estou me adaptando à apresentadora. Daniel tá de parabéns. Eu vou compartilhar o Kahoot aqui, pessoal. Vocês vão entrando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí pro Neto, enquanto a gente compartilha o Kahoot para vocês irem logando. Ele vai respondendo aí para vocês. Eu Caraca, não sei, né? Eu não só sei para se tem no falar. Q&A. Eu acabei Eu não de sei ver se uma tem aqui. Q&A. Acabei de ver uma aqui, só para responder rapidinho enquanto você abre ali, mas a Oracle não comprou a HashiCorp, tá? Basicamente já tem disponível como uma solução open source, então a Oracle embedou isso dentro da estrutura do serviço dela ali, tá? E aí o que que tem do outro lado é que tem um Terraform Cloud, que aí você acaba comprando ali de fato a estrutura do Terraform e que tem várias outras features ali para serem utilizadas, tá? Calma aí, Fechou. galera, aqui. Deu uma pequena travada meu Zoom aqui para compartilhar a tela com vocês.
Não é um super notebook igual de vocês, DevOps, devs, enfim, então não vai, não funciona tão bem. É, tá me ouvindo aí? Ah, eu acho que você deu uma Agora, caída. agora eu voltei. Boa, boa. Eu Caí. não, eu não eu Peraí que não agora sei, vai. eu não sei se o pessoal tirou print, mas ficou engraçado. Sempre, nunca é uma normal. É, só pra comentar. Show, show. É, é, Valeu, se- pessoal. é sempre assim. Agora tá certo, né? Tá, tá. Não, perfeito, perfeito. Tá carregando agora. Pô. Nunca ela pode travar com você normalzinha. Sempre tem que ser na hora que você tá fazendo careta, né? Com certeza. Esse é o padrão. Fica tranquilo. Exatamente, aí vira meme. Eu tenho de vários amigos meus que já trabalhei, a gente fazia call, eu tinha vários, a gente mandava figurinha, inclusive. É, figurinha a gente não pode falar muito não, porque figurinha tem várias também. Tem várias. Pessoal, bora lá. Posso iniciar? Mais alguém? Ó, tá entrando. Vai, corre aí, galera. Acho que agora foi. Um, dois, três e foi. Automatize o provisionamento de sua infraestrutura com Terraform na Oracle. Qual feature apresenta a diferença entre o estado real da infraestrutura e a última configuração no Resource Manage? Esses nomes são muito complexos para mim falar, José. Não, fica tranquila. É, deixa o pessoal ler aí e aí depois a gente comenta sobre, mas fica tranquila. Pois é, senão eu vou virar meme. Não, fica tranquilo. É, só para comentar, realmente essa é a última feature que eu mostrei ali, que é o Drift Detection, que é para verificar o que foi alterado ou não naquele código específico do Terraform, na infra, na verdade. Bora para a próxima. E ainda assim o pessoal respondeu super rápido, ó. Ah, responde, o pessoal já tá craque nisso aí já. Pois é, atualmente o ICD Resource Manager é baseado em Terraform e Ansible. O pessoal aqui é fera nos Kahoot. Será que essa aí vai se chamar Karena? Eu vou mandar mensagem pro Daniel, se for. Ele vai ver a gravação depois, aí Ai, ele vai ver que eu tô jogando todas as Macarena para ele. quase, viu? Quase. Essa passou perto. Mas é só o Terraform, tá, Passou. pessoal? No CR Service Manager. Em relação à origem de configurações do Terraform, escolha abaixo duas origens do ICD Resource Manager. Só frisando aí, são duas opções, tá, pessoal? Isso. Tá sendo bonzinho ainda, hein, José? E muitas vezes o pessoal seleciona só uma, mas essas são duas, tá? Sim. Foram bem, hein? Foram bem. Boa, O engraçado, o Lula tá mantendo a posição dele aqui. boa. Qual componente do OECD Resource Manager é responsável e representa um conjunto de recursos que provisiona o OECD? OCI, né? OCI, yes. Boa, boa. Esse aí também tá fácil, pessoal. Esse aí eu comentei algumas vezes. Só porque eu queria é, que o Daniel dançasse de novo Macarena, seria engraçado. Seria. Próximo evento, já pensou ele começar dançando Macarena? Ia ser muito bom. Sensacional. Oh, e ainda assim, o engraçado Lula permaneceu. Bora para última. Quais comandos de ações mais conhecidos do Terraform estão disponíveis no stack OCI Resource Manager? Escolha uma opção.
É, esse aí também leiam com calma, hein? Foi equilibrado Quase. também. Foi equilibrado, tá bom, tá bom. Vamos ver como ficou o nosso pódio. Fabuloso Tentilhão, Verde Impala. O engraçado, esse daí ele já tava desde a terceira, então não tinha nem Boa. como. Não tinha. Parabéns, pessoal. Quem ganhou, manda aqui pra gente. Eu tô mandando aqui no chat pra vocês. José, mais uma vez, muito Valeu, pessoal. obrigado. Sabe que a casa é sua quando quiser. Estamos aqui. Gratidão, pessoal. Valeu. Boa tarde pra vocês aí. Bom restinho de evento aí. Valeu. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.